Ânimos e ânima. Uma introdução à psicologia analítica sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes, por Emma Jung. Tradução de Dante Pignatari, editora Cultrix, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, PayPal, apoia seu vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegaram até mim para que sejam gravados, ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. Obrigada a todos pela presença. Vocês também podem gratuitamente auxiliar-me, curtindo, compartilhando, comentando e inscrevendo-se. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para a parte final do livro. Agora sobre a ânima. A ânima como ser natural. A representação dos seres elementares que habitam a água, o ar, a terra, o fogo, os animais e as plantas é antiquíssima e difundida em todo o planeta, como testemunham a mitologia e os contos de fadas, o folclore e a poesia. Estes não apenas apresentam uma surpreendente semelhança entre si, mas também com as figuras dos sonhos e fantasias do homem moderno. Conclui-se daí que essas representações devem ter por base fatores mais ou menos constantes para que se expressem sempre e por toda parte de maneira semelhante. Como demonstrou a pesquisa da psicologia profunda, as imagens e figuras que geram a capacidade da psique de criar espontaneamente mitos atuantes deve ser entendida não apenas como cópias e transposições de aparições externas, mas também como expressão de realidades psíquicas internas, de forma que elas possam ser vistas como uma espécie de autorrepresentação da psique. É natural, portanto, que se aplique esse ponto de vista às representações mencionadas acima. A seguir, investigaremos se e como a figura da ânima se encaixa nisso. Não me é possível expor aqui um panorama completo do assunto. Eu apenas introduzo alguns exemplos típicos, e mesmo assim, só examinarei mais pormenorizadamente aquelas características que parecem mais importantes para o meu questionamento. Dos incontáveis seres da natureza, tais como gigantes, anões, elfos, etc., eu só levei em consideração algumas devido ao seu sexo feminino e que, estando relacionadas com um homem, podiam ser consideradas personificações da ânima. Sabe-se que esta representa o componente feminino da personalidade do homem, mas ao mesmo tempo a imagem do ser feminino que este, de modo geral, traz em si. A ânima representa o componente feminino da personalidade do homem, mas, ao mesmo tempo, a imagem do ser feminino que este homem, de modo geral, traz em si. Em outras palavras, o arquétipo do feminino. É preciso que seja possível reconhecer traços nitidamente femininos nas formas em que a figura da ânima pode ser considerada. A estas dedicaremos especial atenção na esperança de, por meio delas, atingir uma visão aprofundada da natureza da ânima. Dentre todos os seres levados em conta para tal consideração, os mais apropriados são aqueles conhecidos de várias lendas e contos de fadas, tais como ninfas, virgens transformadas em cisnes ou ondinas e fadas. Normalmente, eles são de uma beleza arrebatadora, mas apenas meio humanas, tendo um rabo de peixe, como as sereias, ou metamorfoseando-se em ave, como as que se transformam em cisnes. Elas, com frequência, surgem de forma múltipla, especialmente em número de 3, assim como o ânimos indiferenciado também gosta de aparecer de forma múltipla. Esses seres, ou por serem provocantes ou pelo seu canto, atraem o homem a seu reino, as sereias, Lorelai, etc., onde ele desaparece para sempre. Ou então, o que é um traço muito significativo, elas procuram prender o homem pelo amor para viver com ele em seu mundo. Mas elas sempre estão ligadas a algo sinistro, a um tabu que não pode ser ultrapassado. Uma figura primordial, quase mística, a ser mencionada é a da virgem que se transforma em cisne. Ela goza de grande antiguidade e está difundida em todo o mundo. Muito provavelmente, a versão literária mais antiga desse motivo é a narração do Pururavas ou do Urvasi, não tenho a menor ideia se esta é a pronúncia correta, transmitida por um dos mais antigos textos védicos, o Rig Veda, e de forma mais extensa e clara no Satapatha Brahmana, que eu reproduzo aqui de forma algo abreviada. A ninfa Apsaras, Urvasi,
A ninfa Urvasi amava Pururavas. Ela casou-se com ele sob a condição de que ele a abraçasse 3 vezes por dia, mas nunca tivesse relações com ela contra sua vontade e jamais aparecesse nu diante dela. Depois de ter vivido com ele muitos anos, ela ficou grávida. Antes, os Gandharvos acharam que Urvasi já havia permanecido por tempo suficiente entre os homens e puseram-se a pensar numa maneira de provocar o seu retorno. Ora, havia uma ovelha com 2 filhotes presa ao leito de Urvasi. Os Gandharvos roubaram-nos durante a noite. Eles roubaram os meus queridos, queixou-se ela, como se não houvesse um homem ou herói a meu lado. Quando Pururavas ouviu isso, pulou da cama nu como estava para perseguir os ladrões. Nesse instante, os Gandharvos produziram um raio, de forma que Urvasi viu seu marido como se fosse dia claro. Com isso, portanto, uma das condições estabelecidas por ela foi desobedecida, e, em consequência, quando Pururavas retornou, ela havia desaparecido. Desesperado, ele passou a percorrer o país na esperança de encontrar Urvasi. Um dia ele chegou a um lago de lótus, no qual aves aquáticas nadavam. Tratava-se, entretanto, de apsaras, e aquela que ele procurava encontrava-se entre elas. Ao ver Pururava, ela se mostrou a ele em forma humana. Ele então a reconheceu e implorou-lhe para que lhe falasse. Fique cruel e conversaremos. Segredos não revelados não nos trarão alegria alguma. Ela respondeu, o que tenho eu para conversar com você? Eu me desvaneci como a aurora e sou tão difícil de agarrar como o vento. Volte para casa, Pururavas. Você não fez nada do que eu mandei. Para você eu sou muito difícil de agarrar. Volte para casa. Pururavas. Então seu amigo irá embora, para longe, e para nunca mais voltar. Ele saltará para a morte, ou os lobos selvagens o devorarão. Urvasi a isso respondeu, eu não tenho pressa. Não morra, hein? Não deixe que os lobos selvagens o devorem. Não fique tão preocupado. Não existe nenhum tipo de amizade com mulheres. O coração delas é como o das hienas. Não fique perturbado e volte para casa. Enquanto caminhei entre os mortais, eu comia diariamente um pouquinho de gordura dos sacrifícios. E agora eu estou cheia. Ela, entretanto, teve compaixão e disse a ele que retornasse em 1 ano. Então ela seria dele por 1 noite. E então também nasceria o seu filho. Quando, decorrido o prazo estabelecido, ele voltou ao mesmo lugar, havia lá um palácio dourado. Ordenaram-lhe que entrasse, e sua esposa foi levada até ele. Na manhã seguinte, os Gandharvos permitiram-lhe concretizar um desejo, e seguindo o conselho de Urvasi, ele pediu permissão para tornar-se um deles, o que lhe foi concedido. Para que isso pudesse acontecer, ele teria antes que fazer uma oferenda. Para esse fim, os Gandharvos lhe deram uma panela com fogo. Ele a tomou e também a seu filho, que, no entretempo, havia nascido, levando-o à sua aldeia. Ele então saiu em busca da madeira apropriada para o fogo sacrificial e, depois de tê-lo acendido segundo a maneira prescrita pelos Gandharvos, tornou-se um deles. Essa lenda antiquíssima já denuncia alguns traços típicos que se repetem também nas versões posteriores, surgidas em alguns lugares. Um desses traços é que a ligação com um desses seres está atada a uma condição específica, cujo não cumprimento tem consequências fatais. A da nossa narrativa é a de que Pururava não podia ser visto nu por Urvasi. Proibição semelhante pode ser encontrada na famosa história de amor, Eros e Psique. Só que lá é o contrário, já que é a Psique que a visão de seu marido divino está proibida, enquanto Urvasi não quer ver o homem Pururava nu, isto é, como ele é. A desobediência à proibição, ainda que não intencional, tem por consequência o retorno da ninfa ao seu elemento. Quando ela diz que está cheia da pouca gordura sacrificial que ela comeu durante o tempo em que esteve com Pururava, parece querer dizer com isso que a realidade humana não a agrada, e quando retorna a seu mundo, traz também o marido atrás de si. Fala-se, entretanto, de um filho que a desaparecida Urvasi deu à luz e que Pururava leva para casa, de forma que, aparentemente, de sua ligação, criou-se algo que tem o seu lugar no âmbito humano. Mas não se fica sabendo nada mais a respeito. Na relação entre Pururava e a ninfa celeste chama especial a atenção a diferença do seu comportamento. Enquanto ele se queixa da perda da amada com sentimentos humanos, procura encontrá-la de novo, quer falar com ela, pelas palavras dela, fala o ser da natureza.
sem alma, que julga a si mesmo quando diz que as mulheres têm coração de hiena. No que se refere ao significado da mulher cisne, a escola que concebia as imagens da mitologia como personificação de forças e fenômenos da natureza via nela a névoa que flutua acima da água, que, elevando-se, transforma-se em nuvens que então, como cisnes em voo, cortam o céu. Mesmo quando se considera essas figuras do ponto de vista psicológico, a comparação com névoa e nuvens não deixa de ser apropriada, pois os assim chamados conteúdos inconscientes, até onde não são ou quase não são conscientes, não têm forma fixa definida, podendo mudar indefinidamente, passar de uma para a outra e transformar-se. Elas somente se tornam claras e reconhecíveis de maneira nítida quando emergem do inconsciente e são apreendidas pela inconsciência. De qualquer modo, só então pode-se dizer algo definitivo sobre elas. Não se deve pensar que o inconsciente não passa de um espaço real com conteúdos rigidamente delimitados, quase concretos. Isso é somente uma representação auxiliar para tornar inteligível o que não é explícito. Em visões hipnagógicas ou representações dos conteúdos do inconsciente, figuras semelhantes a nuvens ocorrem com frequência como estágio inicial de algo que, mais tarde, assume forma definida. Goethe alude a algo semelhante quando deixa que Mefistófeles, em sua descrição do reino da mãe, diga a Fausto: foge do que surgiu, da riqueza de imagens desfeitas. Diverte-te com o que já não existe, como os cortejos de nuvens com o movimento desfaz. Agita a chave, mantém-na à distância. Do que está dito acima, pode-se muito bem concluir que o feminino representado pela ninfa Urvasi é ainda totalmente nebuloso e incorpóreo, já que viveu por longo tempo no âmbito humano, isto é, na consciência desperta, e poderia ter se realizado. Em suas palavras, desapareci como a aurora e sou difícil de agarrar como o vento. É sugerida igualmente a natureza insubstancial, aérea do seu ser. Este corresponde, na verdade, a um espírito da natureza, dando aqui, no entanto, a impressão de uma irrealidade onírica. A lenda irlandesa, o sonho de Oengus, não tenho a menor ideia se essa é a pronúncia correta, atribuída ao século VIII, tem um caráter muito semelhante. Oengus, ele mesmo, pertence a uma raça mítica. Viu em sonho uma menina de extraordinária beleza. Ela entrava em seus aposentos, mas quando ele tentou segurá-la pela mão, ela desapareceu. Na noite seguinte, a menina voltou, dessa vez com uma harpa, na qual tocou para ele de maneira mais prodigiosa. E assim se passou todo um ano, e Oengus ficou doente de saudade. Um médico conhecia o seu mal e por isso a menina foi procurada por todo o país, já que, segundo a declaração do médico, estava destinada a Oengus. Por fim, constatou-se que ela era a filha de um rei dos elfos e que tinha o costume de se transformar num cisne a cada 2 anos. Para encontrá-la, Oengus tinha de estar em certo lago num dia determinado. Quando chegou lá, ele viu 3 vezes 150 cisnes sobre a água, ligados em pares por correntes de prata. Oengus chamou pelo nome da amada de seus sonhos, que o reconheceu, e estava disposta a chegar à margem, se ele prometesse deixá-la retornar à água. Ele consentiu e ela foi até ele. Os 2 se abraçaram e adormeceram sob a forma de 2 cisnes. Eles nadaram 3 vezes ao redor do lago, para que assim a condição imposta por ela se cumprisse, e então voaram para a casa do pai de Oengus, e lá cantaram tão maravilhosamente que todos os que escutaram caíram num sono demorado que durou 3 dias. A partir de então, a mulher cisne ficou com Oengus. Nessa narrativa, o caráter onírico está expresso de maneira especialmente clara. A circunstância de que a amada, ainda desconhecida dele, aparece pela primeira vez durante o sono, que ela, como está dito de maneira expressiva, está destinada a ele e que sem ela Oengus não pode viver, indica sem dúvida alguma a ânima, como sua outra metade. Ele a conquista ao cumprir a condição imposta por ela, deixando-a voltar à água, ao menos por um certo tempo, transformando-se ele mesmo em cisne. Em outras palavras, ele tenta encontrá-la no elemento dela, no seu nível, com que ela se torna sua de modo permanente, com comportamento a ser comprovado também na relação com a ânima.
O canto encantador dos dois cisnes é a expressão de que os dois seres opostos e que, entretanto, pertencem um ao outro, foram unidos numa consonância harmônica, formando uma unidade. Uma forma mítico-arcaica muito diferente da mulher cisne é a valquíria nórdica. Esta tem esse nome porque, estando a serviço de Odin, acolhe os guerreiros caídos em batalha para levá-los ao Valhalla. Entretanto, sua função é também a de conceder a vitória ou a derrota, com o que fica claro um parentesco com as Nornas, que tecem e cortam o fio do destino. Quando no Valhalla passa o chifre onde se bebe ao herói, cumpre, por outro lado, sua função usual de servidora. Entretanto, oferecer uma bebida é ao mesmo tempo um gesto significativo que expressa relação e solidariedade, e encontra-se frequentemente o motivo em que a figura da ânima oferece ao homem uma taça, seja com uma bebida de amor, de encantamento, de metamorfose ou de morte. As valquírias são chamadas também de moças de desejo. Às vezes, como Brunhilde, elas são amantes ou esposas de grandes heróis, a quem protegem e ajudam durante a batalha. Nesses seres semidivinos pode-se muito bem visualizar uma forma arquetípica da ânima, e justamente uma ânima que corresponde a um homem selvagem e amante da luta. Diz-se também, portanto, das valquírias que sua grande paixão é a luta. Elas, ao mesmo tempo, como é o caso também com a ânima, personificam o desejo e a ambição do homem. E até onde esta está voltada para a luta, aquilo que nele é feminino surge sempre em uma forma guerreira. Normalmente, as valquírias são pensadas como amazonas, mas elas também podem cortar o ar e a água e assumir a forma de cisne. Uma das mais antigas canções do Edda, a canção de Volund, é introduzida por um motivo de mulher cisne, abre aspas. Do sul voam moças pela floresta de Mirkidwi. As mulheres cisne, iniciando a batalha. Para descansar, elas pousaram na praia, tecendo para os filhos do sul linhos preciosos. Fecha aspas. A canção, na verdade, não o diz, mas apenas dá a entender que Volund e seus irmãos, como acontece em outras narrativas semelhantes, roubaram as roupas do cisne das moças, de forma que elas tiveram que ficar com eles. Cada um dos 3 irmãos tomou uma moça para si e, abre aspas, assim pousadas elas, passaram 7 invernos, mas o 8º viveram com saudade. No 9º, porém, a necessidade as separou. As moças desejavam voar por Mirkilde. As mulheres cisne queriam incitar a batalha. Fecha aspas. E elas voaram para longe, seguidas por 2 dos irmãos que queriam procurar as desaparecidas, enquanto Volund, fundindo anéis de ouro, ficou esperando pelo retorno dos seus. A continuação da canção não diz mais nada a respeito, decorrendo numa outra linha narrativa. É notável aqui que as moças sintam uma irresistível saudade da luta e, ao voar para longe, atraem os irmãos atrás de si. Em linguagem psicológica, diríamos que a saudade, o desejo de novos empreendimentos, torna-se perceptível primeiro no feminino inconsciente. Antes de chegar claramente à consciência, o desejo de algo novo, de outra coisa, manifesta-se em geral na forma de um movimento da alma, como emoção abafada e uma disposição inexplicável. Quando estas, como na canção de Veland e em muitas outras lendas, ganham expressão através de um ser feminino, isso quer dizer que os movimentos emocionais que ocorrem no inconsciente são transmitidos à consciência pela feminilidade do homem, pela ânima, que as percebe. O processo provoca um impulso ou equivale a uma intuição, que descobre novas possibilidades e leva o homem a segui-las e compreendê-las. Quando a mulher cisne deseja incitar a batalha, ela com isso desempenha o papel característico para a ânima de femme inspiratrice. No entanto, no estágio primitivo, em que a obra a qual o homem é inspirado é principalmente a luta. Na poesia cortesã da Idade Média, gosta-se de se representar a mulher nesse papel, mas de uma maneira mais refinada. O cavaleiro luta no torneio por sua dama. Ele usa um símbolo dela, por exemplo, um lenço em seu elmo. A sua presença o excita e aumenta sua coragem. Ela lhe entrega o prêmio da vitória, que muitas vezes consiste em seu amor, mas frequentemente ela, de maneira sinistra, exige de seu cavaleiro tarefas sem sentido ou sobrenaturais como prova da sua devoção.
disse que o conde Guilherme IX de Poitiers, que tem fama de ter sido o primeiro trovador, mandou que pintassem o retrato da sua amada em seu escudo. É interessante acompanhar exatamente nessa literatura como a inspiração aos poucos vai se relacionando com outras coisas além da luta. O nome Senhora Aventure mostra, de qualquer forma, que a propriedade tão masculina do desejo de aventuras era personificada como um ser feminino. Outra particularidade da mulher cisne é a de ser anunciadora do futuro. Ao decidir a sorte da batalha, preparando assim o destino vindouro, as valquírias são iguais às Nornas. Estas, por sua vez, seus nomes são Urd, Verdande e Skuld, não sei se esta é a pronúncia. Estas, por sua vez, aparecem como personificação do processo natural da vida, do ser e perecer. Na área céltica, o mesmo caráter, bem conhecido também dos contos de fadas, é atribuído justamente a elas, as fadas, cujo nome relaciona-se com fatum, e que da mesma forma costumam aparecer em número de 3. É muito frequente que o bem realizado pelas duas primeiras seja mais uma vez anulado pela terceira, um traço que igualmente lembra as Nornas ou as Parcas. A canção dos Nibelungos conta como os Nibelungos, que viajavam para encontrar-se com o rei Etzel, chegaram ao Danúbio com suas águas agitadas e Hagen se adiantou para procurar um ponto em que pudessem atravessar. Lá ele ouviu um barulhinho na água e, ao aproximar-se, viu mulheres sábias que se banhavam em uma bela fonte natural. Ele rastejou até lá, apanhou suas roupas e as escondeu. Se ele as devolvesse, disse então uma das mulheres, elas o informariam sobre o que aconteceria a eles durante a viagem. Abre aspas. Elas nadavam como as aves flutuando sobre a corrente. E então o que elas lhe contaram deixou-o contente, porque ele acreditou de fato no que elas estavam lhe dizendo. Fecha aspas. Aqui também as mulheres sábias, semelhantes a aves aquáticas, surgem como anunciadoras de acontecimentos futuros. Sabe-se que os povos germânicos atribuíam à mulher o dom da predição, graças ao que ela era tida como em grande estima, até mesmo adorada. O próprio Odin deixou que uma vidente, Vala, lhe anunciasse o futuro. Tácito menciona uma adivinha, Veleda, que gozava de grande autoridade em sua tribo, os Bructeros, e que sob Vespasiano foi levada a Roma como prisioneira, e Júlio César conta que entre os germanos era costume, abre aspas, que suas mães de família, através de adivinhações e previsões, informam se é aconselhável dar ou não uma batalha, fecha aspas. Entre os gregos e romanos, a Pítia e as Sibilas desempenhavam essa função. Parece que tais concepções perduraram por longo tempo, como se depreende de uma história sobre Carlos Magno, narrada por Grimm, segundo um manuscrito de Leiden do século XIII. A lenda pretende esclarecer o nome da cidade de Aachen. Não sei. Ela diz que Carlos mantinha lá uma mulher, abre aspas, uma maga ou fada, que com outros nomes é chamada também de ninfa ou deusa ou dríade, fecha aspas. Mantinha relações com ele, e ela vivia quando ele estava com ela e morria quando ele dela se afastava. Um dia, quando ele se deitava com ela, um raio de sol caiu em sua boca, e Carlos viu então que sobre sua língua havia um grão dourado. Ele mandou que este fosse retirado, com o que a ninfa morreu e não mais retornou à vida. Essa ninfa lembra a misteriosa Hélia Lélia Crispis, de que Jung tratou em seu ensaio intitulado O Enigma de Bolonha. Quando nos perguntamos por que é que o dom da visão e a arte da adivinhação são atribuídos sobretudo à mulher, pode-se responder que esta em geral está mais aberta em relação ao inconsciente que o homem. Receptividade é uma atitude feminina e exige estar-se aberto e vazio, por isso Jung a qualifica como o maior segredo do feminino. Além disso, a mentalidade feminina é menos avessa ao irracional que a consciência racionalmente orientada do homem, que tem a tendência de negar tudo o que não é razoável e que, por essa razão, com frequência se fecha ao inconsciente. Platão, no Fedro, que pode ser ouvido aqui no canal, já criticava o posicionamento excessivamente racional, sobretudo em se tratando de amor,
e valoriza o irracional, sim, a loucura, até onde esta possa ser um dom divino. Ele menciona várias de suas formas. 1. A sabedoria oracular transmitida pela Pitya, que, por exemplo, dava conselhos para o bem do Estado. Além disso, ele observa, abre aspas, pois a pitonisa em Delfos e as sacerdotisas em Dodona prestaram a nossa Hélade muitos e belos serviços em ocasiões especiais e públicas em estado de loucura, mas, em estado consciente, nenhum ou quase nenhum serviço. Fecha aspas. 2. O dom profético das sibilas, que previam o futuro. E 3. O entusiasmo despertado pelas musas. Pitya, sibilas e musas são seres femininos que podem ser colocados lado a lado com as videntes nórdicas mencionadas acima, e suas declarações são de um tipo irracional, razão pela qual parece loucura quando encarada sob o ponto de vista da razão ou do logos. Essas aptidões não são próprias apenas das mulheres. Sempre existiram videntes e profetas homens, mas eles o são em virtude de uma atitude feminino receptiva, que os torna receptivos a inspirações originadas além da consciência. A ânima, sendo o feminino no homem, possui justamente essa receptividade e falta de preconceito em relação ao irracional, e por essa razão ela é qualificada de mensageira entre o inconsciente e a consciência. Esse comportamento feminino desempenha um papel importante, sobretudo em homens criativos. Não é à toa que se fala da concepção de uma obra, de seu nascimento ou da gestação de um pensamento. O motivo de mulher cisne surge ainda em inúmeros contos de fadas. Introduzimos um deles aqui como exemplo. O caçador e a mulher cisne. Conta-se que um guarda-caça, ao seguir o rastro de uma corça, chegou a um lago justamente quando 3 cisnes nele pousavam. Logo em seguida, eram 3 moças que se banhavam no lago. Algum tempo depois, elas se ergueram novamente da água e, como cisnes, voaram para longe. As moças não lhe saíam da cabeça. Ele decidiu casar-se com uma delas. E assim, 3 dias depois, ele voltou ao lago e encontrou lá as banhistas. Sorrateiramente, ele rastejou até lá, apanhou a roupa de cisne da mais jovem, e levou a roupa consigo. Ela suplicou para que a devolvesse, mas ele se fez de surdo e levou a roupa consigo para casa, e a moça teve que segui-lo até lá. Ela foi bem recebida pela gente do guarda-caça e consentiu em casar-se com ele. Mas a roupa de cisne, este a deu à sua mãe, que a guardou em uma arca. Após terem vivido felizes um com o outro por muitos anos, um dia arrumando a casa, a mãe encontrou a pequena arca e a abriu. Assim que a jovem mulher viu sua roupa de cisne, atirou-se rapidamente sobre ela e dizendo: "Quem quiser me ver de novo terá que ir até a montanha de vidro, que se encontra no Campo Branco", levantou o voo e foi embora. Desolado, o caçador passou a procurá-la e, após vencer muitas dificuldades, encontrou-a graças à ajuda de animais prestativos, libertando-a, já que, como descobriu, ela era uma princesa encantada. Reproduzi este conto mais ou menos extensivamente porque ele contém um motivo novo e muito importante, aquele da salvação. A circunstância da necessidade de salvação relativa ao fato de estar encantado ou enfeitiçado indica que a figura do cisne não é um estado original, tendo surgido secundariamente como uma roupa que oculta uma princesa. Por trás da forma animal oculta-se, portanto, um ser superior que vale a pena salvar e que no fim se une ao herói. A princesa a ser salva, que aparece em tantos contos de fadas, indica nitidamente a ânima. Quando, no entanto, o conto dá a entender que a princesa estava lá antes do cisne, alude-se com isso a um estado original anterior de unidade e totalidade que foi suspenso por meio de um encantamento e precisa ser restabelecido. A concepção de que um estado original de perfeição foi destruído, ou pelo comportamento culposo da pessoa ou devido à inveja dos deuses, é uma ideia antiquíssima que está na base de muitas religiões e sistemas filosóficos. O pecado original bíblico, o ser primordial inicialmente uno e depois dividido em 2 metades de Platão, e mais distante, a Sofia da Gnosis, contida na matéria, são testemunhos disso. Expresso psicologicamente seria o seguinte: a totalidade original, que ainda é própria da criança, é destruída ou danificada pelas exigências da vida e pelo crescente desenvolvimento da consciência. Assim, por exemplo, durante o desenvolvimento da consciência do eu masculina,
o lado feminino é deixado para trás, permanecendo assim um estado natural, entre aspas. O mesmo acontece com a diferenciação das funções psicológicas. A assim chamada função inferior ficou para trás e, consequentemente, indiferenciada e inconsciente. Por isso, ela também está usualmente ligada à sempre inconsciente ânima. A salvação consiste no reconhecimento e integração desses elementos inconscientes da alma. O conto de fadas, O Véu Roubado, apresenta o material numa versão nova, do período romântico, e está localizado no assim chamado Campo dos Cisnes, nas Montanhas de Bronze, onde haveria uma fonte que conferiria beleza a quem nela se banhasse. O conto contém os traços típicos já mencionados, só que aqui, em vez da roupa de cisne, é o véu e um anel da banhista que é furtado, com o que ela é obrigada a ficar. O cavaleiro a leva consigo para casa, onde o casamento deve ser celebrado. Ele também tem uma mãe, a quem dá o véu para que o guarde. Quando, no dia do casamento, a noiva lamenta não o ter consigo, a mãe o traz, e ao colocar o véu e a coroa sobre a cabeça, a noiva imediatamente transforma-se em cisne e foge voando pela janela. O conto é por demais longo para que entremos em mais detalhes aqui, somente que nele também se dá a entender que, mais uma vez, é a mãe do homem que, aparentemente, com boas intenções, devolve a roupa de cisne à noiva, provocando assim sua partida. Quando a separação do casal é provocada pela maneira de agir da mãe, pode-se inferir daí uma rivalidade velada entre mãe e ânima, caso encontrado com muita frequência na realidade. Por outro lado, esse traço poderia também ser entendido como uma tendência da grande mãe, isto é, o inconsciente, de chamar de volta para si aqueles que lhe pertencem. A ascendência real da mulher cisne, sugerida pela coroa, caracteriza-a como um ser de um tipo superior, o que deve ser relacionado com o aspecto sobre-humano, divino da ânima. Em muitos contos de fadas, é mais natural compreender a figura da princesa encantada a partir da psicologia feminina, e nesse caso, ela é representada pela personalidade superior da mulher, ou pelo seu próprio self. Também a figura da ave, como uma criatura do ar, simboliza não apenas aquilo que o ser natural tem de semelhante aos animais, mas contém, além disso, uma alusão às suas possibilidades espirituais latentes. Um ser elementar que goza de uma popularidade e longevidade muito especiais é a ninfa, de que trataram contos de fadas, lendas e canções populares de todas as épocas, e cuja figura conhecemos por meio de incontáveis reproduções. Ela ainda serve de tema a poetas modernos e aparece com frequência em sonhos e fantasias. Uma denominação antiga desses seres aquáticos de que gostavam muitos poetas do século XIII é Mermine ou Merfei, devido aos dons que, como as mulheres cisne, possuem, tais como adivinhação e seu conhecimento de coisas naturais, elas também são chamadas de mulheres sábias. Em geral, no entanto, ao lado dessa espécie, outros elementos, como veremos, aparecem mais em primeiro plano, principalmente o de Eros. Este encontra-se em consonância com aquele fenômeno de época conhecido como amor cavalheiresco. Ele foi a expressão de uma nova atitude em relação à mulher e a Eros, que se iniciava na época, isto é, nos séculos XII e XIII, e constitui a contrapartida cavalheiresca ao cultivo do logos praticado nos mosteiros. Esta maior valorização da mulher não podia ser causada, em última análise, por uma evidência mais nítida da ânima e por uma atividade mais acentuada da mesma, o que a poesia da época parece comprovar? Como essencialmente feminina, a ânima, como a mulher, é determinada de maneira preponderante por Eros, isto é, pelo princípio de ligação, da relação, enquanto o homem, em geral, deve mais ao princípio do logos, que diferencia e ordena, ou seja, a razão. E assim, as Mermine e suas companheiras sempre mantêm uma relação amorosa com um homem ou tentam criar uma, o que, aliás, constitui uma das ânsias femininas fundamentais. Desse ponto de vista, elas se diferenciam das mulheres cisne, que quase sempre não procuram a relação por si mesmas, mas que caem em poder do homem por meio do roubo de sua roupa de plumas, ou seja, pela astúcia. Elas depois ambicionavam fugir à primeira oportunidade. Relações deste tipo são preponderantemente de natureza impulsiva, e sente-se a falta do elemento anímico ou de um sentido que ultrapasse o instintivo.
Dada a circunstância de que o homem domina a mulher de forma mais ou menos violenta, sobressai um estágio totalmente primitivo de seu comportamento erótico. Não é, portanto, sem fundamento quando o ser natural a ele ligado exige que o homem não lhe faça nenhuma violência, não lhe bata e não recrimine com palavras contundentes. Lendas de fadas aquáticas e de ninfas estão largamente difundidas, sobretudo nas regiões com populações célticas. Em muitos lugares, sobretudo no país de Gales, na Escócia e na Irlanda, elas estão ligadas a determinadas localidades e famílias e, em parte, permaneceram vivas até os tempos mais recentes. Como um exemplo dentre muitos, cito aqui uma dessas lendas do país de Gales, que foi anotada por John Rhys, um conhecido colecionador e conhecedor do folclore celta. Os acontecimentos descritos teriam ocorrido por volta do final do século XII, numa aldeia de... não tenho a menor ideia... Caermarthenshire, não sei, no país de Gales. Em uma aldeia, no país de Gales. Lá vivia uma viúva com seu filho. Quando este uma vez tomava conta do gado nas montanhas, chegou a um lago onde, para seu espanto, viu uma moça de incomparável beleza sentada sobre a superfície da água. Ela estava ocupada em pentear o cabelo encaracolado com um pente, e a água lhe servia de espelho. De repente, ela viu o rapaz, que a olhava fixamente e que, para atraí-la à margem, estendeu-lhe um pedaço de pão. Ela se aproximou dele, mas, recusando o pão por ser muito duro, mergulhou quando ele tentou agarrá-la. Decepcionado, ele voltou para casa, mas mesmo assim retornou ao lago no dia seguinte. Dessa vez, seguindo o conselho de sua mãe, ele ofereceu pão sem assar à moça, mas ainda assim sem sucesso. Somente quando no terceiro dia ele tentou com um pão meio assado, a moça se mostrou disposta a aceitá-lo e até mesmo estimulou a segurar-lhe a mão. Após alguma conversa, ela consentiu em tornar-se sua mulher, acrescentando, no entanto, que, se ele batesse nela 3 vezes sem motivo, ela o deixaria para sempre. Ele mais que depressa aceitou essa condição, com o que ela tornou a desaparecer na água. Logo em seguida, emergiram 2 moças belíssimas, acompanhando um imponente homem grisalho que se apresentou como o pai da noiva e lhe disse que concordava com o enlace, desde que ele escolhesse entre as 2 a moça correta. Isso não era assim tão fácil, pois elas pareciam ser perfeitamente iguais. Mas ele, afinal, reconheceu a sua amada pela maneira como esta havia atado as sandálias. Como dote, o pai prometeu a ela tantas vacas, cabras e cavalos quanto ela pudesse contar de um só fôlego. E quando ela o fez, os animais surgiram da água. O casal então estabeleceu seu lar numa fazenda vizinha, onde eles viveram felizes e em boa situação, e tiveram 3 filhos. Um dia eles foram convidados para um batizado. A mulher não tinha vontade alguma de ir, mas a vontade do homem prevaleceu. Como ela hesitasse em ir buscar o cavalo no pasto, ele golpeou-lhe levemente os ombros com as luvas, o que ela replicou lembrando-lhe do acordo que haviam feito. Em outra oportunidade, quando deviam participar de um casamento, ela apareceu em lágrimas em meio aos felizes convidados. Quando o homem, dando-lhe tapinhas nos ombros, perguntou-lhe pelo motivo, ela respondeu: "Agora é que começam as dificuldades para este casal e para você também, pois esta já é a 2ª vez que me bate." Algum tempo depois, aconteceu de eles estarem em um enterro e de ela, ao contrário do luto geral, ser acometida por um desmedido acesso de riso, o que sem dúvida foi penoso para o seu marido, de forma que ele lhe bateu e a advertiu para que não risse daquela maneira. Ela disse que tinha rido porque as pessoas, quando morrem, naturalmente se livram de suas preocupações, e, levantando-se, deixou a casa com as palavras: "Esta foi a última pancada. Nosso contrato terminou. Adeus." Após ter reunido seus animais no pátio, ela retornou ao lago e, com todo o rebanho, desapareceu em suas águas. A história não diz o que aconteceu ao inconsolável marido, mas quanto aos filhos, diz que eles iam com frequência à margem do lago e que muitas vezes a sua mãe se mostrava a eles lá. E ela chegou até mesmo a participar a seu filho mais velho que ele estava destinado a ser um benfeitor da humanidade, já que iria curar doenças. Para esse fim, ela deu ao filho um saco com instruções medicinais
e prometeu aparecer sempre que ele precisasse dos seus conselhos. De fato, ela apareceu muitas vezes e instruiu seu filho sobre as plantas medicinais e seus poderes, de forma que este, por meio de seus conhecimentos e da arte da cura, alcançou grande renome. Os últimos descendentes dessa família de médicos teriam morrido em 1719 e 1739. Nessa história, trata-se, portanto, não apenas de uma relação instintivo-erótica, mas aqui a mulher aquática traz ao homem prosperidade e transmite ao filho conhecimentos sobre plantas medicinais, conhecimentos que ela, evidentemente, deve à sua íntima ligação com a natureza. Ries reproduz ainda inúmeras lendas semelhantes, que em todos os casos estão ligadas a pessoas determinadas, cuja ascendência sempre as remete a essas fadas aquáticas e que disso se orgulham. Os tabus não são sempre os mesmos. Às vezes a coisa é de tal forma que o homem não pode tocar em sua mulher élfica com ferro, ou que ele não pode dizer uma palavra inamistosa mais que 3 vezes, além de outras condições. O descumprimento das condições estipuladas ocorre sempre por desatenção ou por algum acaso fatal, nunca propositalmente. Por mais irracionais que essas prescrições possam parecer em si mesmas, a sua não observação desencadeia a reação com a lógica e a invariabilidade de uma lei da natureza. Esses seres meio-humanos representam a própria natureza e não possuem a liberdade de escolha que é dada ao homem e que permite que ele às vezes se comporte de maneira diversa daquela que corresponde à lei natural. Ele pode, por exemplo, deixar-se determinar por ideias ou sentimentos que o colocam acima do comportamento puramente natural. As 3 ocasiões em que a fada aquática recebe as pancadas em nossa história são elucidativas. Na primeira, tratava-se de um batizado, do qual ela não tinha vontade alguma de participar, o que quer dizer que, como ser pagão, uma cerimônia cristã lhe causa repugnância. Segundo a concepção da época, os seres élficos temiam tudo o que era cristão. Isso quer dizer que eles foram expulsos pela pregação dos missionários cristãos e retornaram ao interior da terra, a assim chamada Caverna das Fadas. Na segunda ocasião, a mulher irrompe em lágrimas durante uma comemoração festiva. E na terceira, ela perturba o ambiente triste com gargalhadas incontidas. Ela comporta-se assim de maneira inconveniente. Suas manifestações não estão de acordo com a situação, ainda que pareçam plausíveis a ela mesma. Isso indica que aqui está sendo expresso algo indiferenciado. É sabido que os componentes da personalidade que foram reprimidos ou permaneceram inconscientes persistem numa forma primitiva, não diferenciada, que, quando se manifestam tal e qual para o exterior, são inadequados. Aparições semelhantes podem ser observadas a qualquer momento, ou podemos encontrá-las pessoalmente. A ninfa, quando vive na água, isto é, no inconsciente, representa o feminino num estado semi-humano e quase inconsciente. Até o ponto em que a mesma está casada com um homem, pode-se presumir que ela representa sua ânima inconsciente. Natural, junto com o sentimento indiferenciado, já que as infrações cometidas por ela ocorrem no âmbito deste. De qualquer forma, deve-se notar que não se trata de um sentimento individual, mas coletivo, com o qual ela ainda não se acostumou. É um fato bem conhecido que sempre se provoca escândalo com as partes inconscientes da personalidade, ânima, ânimos, sombra, ou com suas funções inferiores, o que tem por consequência que elas, por perturbadoras, são sempre reprimidas. O desaparecimento da ninfa em seu elemento descreve justamente aquele processo em que um conteúdo do inconsciente vem à superfície, mas está tão pouco coordenado com o eu consciente que torna a mergulhar a menor oportunidade. Que seja preciso tão pouco para que isso ocorra, mostra como tais conteúdos são voláteis e frágeis. Faz parte do mesmo contexto o fato de os seres élficos se vingarem quando desprezados ou ofendidos. Eles são extremamente sensíveis e gostam de guardar um ressentimento que não é atenuado por nenhuma espécie de compreensão humana. Essas propriedades valem também para a ânima, para o ânimos e para as respectivas funções não diferenciadas. Por outro lado, a sensibilidade desmedida de homens bastante robustos, que se encontra com frequência, é um sinal claro de que a ânima está atuando.
a sensibilidade desmedida de homens bastante robustos, que se encontra com frequência, é um sinal claro de que a ânima está atuando. A irregularidade, as travessuras e muitas vezes a maldade declarada dos espíritos elementares, que formam o outro lado de sua natureza fascinante, podem ser constatadas também na ânima. Enfim, essas criaturas são irracionais, boas e más, prestativas e perniciosas, curativas e destrutivas, como a própria natureza de que são parte. Aqui, entretanto, deve-se dizer que não é apenas a ânima, como o inconsciente feminino no homem, que apresenta as qualidades mencionadas. As mesmas também podem ser constatadas em muitas mulheres. Devido à sua tarefa biológica, a mulher, em geral, é mais natural que o homem. E, por isso, com frequência demonstra de modo mais ou menos claro um comportamento correspondente. Então, de bom grado, a imagem da ânima é projetada nessas mulheres, porque elas correspondem tão exatamente à feminilidade inconsciente do homem. E por isso esses seres também aparecem em sonhos, fantasias e imagens de mulheres, de preferência ninfas. Estas podem representar ou a feminilidade não desenvolvida, ainda natural da mulher em questão, ou sua função inferior, mas com frequência são também formas iniciais da personalidade superior, ou do self. Na nossa lenda encontramos ainda um outro traço característico. Trata-se do fato de a virgem aquática pentear os cabelos, como a Lorelai, e ter uma imagem refletida no lago enquanto o faz. Pentear os cabelos poderia ser reconhecido, sem dificuldade, como um meio de atração erótica que é utilizado até hoje. O espelho faz parte dessa atividade, e os dois juntos são atributos da figura da ânima utilizados com frequência na literatura e em ilustrações. O espelho, como atributo da figura da ânima, tem ainda um outro significado. Na verdade, faz parte do seu ser que ela seja equivalente a um espelho para o homem, isto é, que como tal reflita seus pensamentos, desejos e emoções, o que já foi mencionado no contexto das valquírias. É justamente por isso que ela se torna tão importante para o homem, seja como figura interior ou como uma mulher real, exterior, na medida em que ele pode tomar conhecimento de coisas que, para si mesmo, ainda não são conscientes. Muitas vezes, no entanto, essa função da ânima leva não a uma maior consciência e autoconhecimento, não só simplesmente a um espelhamento de si mesmo, o qual adula a vaidade do homem, mas também a uma autocompaixão sentimental. Ambos, sem dúvida, aumentam o poder da ânima e não deixam, por isso, de ser perigosos. Faz parte da natureza da mulher ser espelho do homem, e a surpreendente habilidade que ela com frequência exibe ao fazê-lo faz com que ela seja, sobretudo, apropriada para ser a portadora de uma projeção de ânima.